fazer uma curva. Fazer uma curva a 180 graus, não é, doutor Samamad? É 180, né? Tem que fazer 180 graus, uma curva e corrigir então a sua atuação. Muito bem, vamos agora passar para o lado informativo. Já fizemos o lado da formação, agora é informação. Come again? Muito obrigado, Mano Cleiton. Agora vamos, portanto, falar da proposta eleitoral do partido Anamola, que fala da obrigatoriedade de votar nas eleições. É a primeira notícia. Cleiton, que temos aí no alinhamento. Peço que coloque no ponto esta reportagem do Anamola, que fala da obrigatoriedade, portanto, de votar nas eleições. Quem violar poderá ser multado e perder direitos. Para ver, ouvir na tela, voltamos já com o Dr. Samamad Inrul para comentários em torno das notas informativas. Até já. O recém-criado partido Anamola, dirigido por Venâncio Mondlane, antigo candidato presidencial, está recorrentemente a submeter uma série de propostas de lei à Assembleia da República. Desta vez, o partido quer a responsabilização das pessoas que optarem pela abstenção de voto nas eleições. De acordo com as intenções daquela formação política, votar passa a ser obrigatório. Violar resulta em multa e perda de direitos. Na proposta, por exemplo, no artigo 75, sobre o dever de votar, o Anamola começa por dizer que, por exemplo, os cidadãos com idade entre 18 até a idade de aposentação têm o dever de votar, sendo facultativo com os de idade para aposentar e os comprovadamente analfabetos, devendo sempre fazer chegar as suas justificações orais ou escritas ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Distrito e nos termos do artigo 75C. Ainda no ponto 2 do mesmo artigo, acrescenta aqui: não há também obrigação de votar para a pessoa com deficiência que o torne impossível ou extremamente oneroso o voto. Para tal, deve fazer chegar sua justificação oral ou escrita nos termos do número 3 do artigo 75C. Há sanções por incumprimento. Em caso de desobediência a esta lei, o infrator poderá incorrer as seguintes sanções: multa de 1 a 3 salários mínimos, perda de direitos como renovar carta de condução, tratar passaporte, concorrer a vagas de estudo e trabalho no Estado. O recém-criado partido Anamola, dirigido por Venâncio Mondlane, antigo candidato presidencial, está recorrentemente a submeter uma série de propostas de lei à Assembleia da República. Desta vez, o partido quer a responsabilização das pessoas que optarem pela abstenção de voto nas eleições. De acordo com as intenções daquela formação política, votar passa a ser obrigatório. Violar resulta em multa e perda de direitos. Na proposta, por exemplo, no artigo 75, sobre o dever de votar, o Anamola começa por dizer que, por exemplo, os cidadãos com idade entre 18 até a idade de aposentação têm o dever de votar, sendo facultativo com os de idade para aposentar e os comprovadamente analfabetos, devendo sempre fazer chegar as suas justificações orais ou escritas ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Distrito e nos termos do artigo 75C. Ainda no ponto 2 do mesmo artigo, acrescenta aqui: não há também obrigação de votar para a pessoa com deficiência que o torne impossível ou extremamente oneroso o voto. Para tal, deve fazer chegar sua justificação oral ou escrita nos termos do número 3 do artigo 75C. Há sanções por incumprimento. Em caso de desobediência a esta lei, o infrator poderá incorrer as seguintes sanções: multa de 1 a 3 salários mínimos, perda de direitos como renovar carta de condução, tratar passaporte, concorrer a vagas de estudo e trabalho no Estado. Muito bem, lá está, portanto, esta primeira nota de reportagem, mas ainda nesta senda também vamos acompanhar o porta-voz do partido em questão, Dinis Tivani, que diz que o voto deve ser cumprido por todos os cidadãos em seguimento da notícia que acompanhamos há pouco. Vamos então a esta reação de Dinis Tivani e em seguida estaremos então com Samamad Inrul para comentários em torno da notícia em questão. Até já. O partido Anamola, liderado por Venâncio Mondlane, submeteu recentemente à Assembleia da República uma proposta de lei que prevê a obrigatoriedade do voto nas eleições para todos os cidadãos em idade eleitoral. A referida proposta determina que votar passa a ser obrigatório. Violar resulta em multa e perda de direitos.
Segundo o porta-voz do Anamola, Denis Divana, o voto deve ser encarado não apenas como um direito constitucional, mas também como um dever cívico fundamental para o fortalecimento da democracia no país. Nós, como cidadãos, deixamos em 1990 um sistema que nos isentava de votar. Nós dissemos que queremos assumir uma posição de liderança na prossecução dos interesses do Estado. Então nós dissemos assim, nós queremos decidir quem vai nos governar. Não podemos ter mais de 1 milhão de moçambicanos que morreram, alegadamente porque queremos construir uma democracia. E essa democracia multipartidária vem acoplada a ele um dever de votar. O voto não é um direito somente. Nós temos estado a explicar isto. O voto é um direito dever. É preciso começar a chamar a atenção aos nossos cidadãos que nós temos obrigações, nós temos deveres. Portanto, o Estado, como um ente jurídico, ele firma um contrato social com cada um dos cidadãos. E estes cidadãos, um dos seus deveres que têm é o voto. Ainda na sua intervenção, Devan destacou que os cidadãos não devem pensar que a governação de Venâncio Mondlane será apenas um espaço para relaxar, mas sim um período em que é fundamental respeitar as leis e cumprir os deveres cívicos, garantindo o bom funcionamento do Estado e a responsabilização de todos perante a sociedade. Nós não podemos criar a ilusão nas pessoas de que a ascensão de Venâncio Mondlane para o cargo de presidente ou do Anamola para a liderança do Parlamento é o início de férias, de folga dos cidadãos. Então nós temos que trazer aqui um grupo de condutas que são necessárias para nós tornarmos o nosso Estado forte. E uma delas é ir votar, que não custa 1 centavo, só custa 30 minutos. Eu não sei como é que isto pode constituir. Quer dizer, até a gente pergunta assim, quando nós dissemos povo no poder, significa que é um povo que tem poder para pôr, assim como para tirar um indivíduo da liderança do Estado. Como é que tornar esse poder, passa a redundância, poderoso, poderia ser uma diminuição de direitos? Essas informações foram avançadas em uma entrevista exclusiva à tua televisão. Muito bem, lá está. Muitíssimo obrigado, colegas, por estas notas de informação que foram um pouco aqui partilhadas. Samuel Dirulo, muito bom dia. Já está em estúdio, vamos obviamente falar aqui sobre esta proposta de lei que foi submetida junto à Assembleia da República pelo partido Anamola de Venâncio Mondlane, que quer que as pessoas tenham por obrigação, portanto, o apto de votar, ou que exerçam este direito constitucional, portanto, de acorrer às urnas em face do sufrágio universal, ou então em face das eleições periódicas que temos tido no nosso país. Na sua ótica, como é que vê esta proposta? Diz o Anamola aqui, quem não votar poderá ser sancionado, poderá cá pagar multas equivalentes a salários mínimos e também perder aqui alguns direitos, portanto, de acesso a certos benefícios que, em norma, os jovens ou a sociedade têm conseguido, mas não votando poderão passar por estas sanções que eventualmente os impeçam destes mesmos de acesso a estes benefícios, tal como trabalhar na função pública, por exemplo. Eu gostava de saber de si como é que recebe esta informação, o que acha desta proposta, procede, não procede e o porquê, portanto, de dar este parecer que segue agora. Sr. Amado, bom dia. Muito bem, penso que o som ainda não está em perfeitas condições, Samamad, mas é mesmo isso para si, estimado telespectador, que só agora acaba de se conectar a nós. Estamos a transmitir o Diário do Povo. A nossa primeira hora foi uma hora interativa, estivemos então à conversa com os estimados telespectadores, numa espécie de uma aula de sapiência, numa espécie de partilha, portanto, de diversas
diversas ideias, até comportamentais, e agora na segunda hora do nosso programa contamos com a presença do ilustre Samamado Ingrul, que é o nosso comentador, analista político, e que traz aqui então a sua visão. Começamos com a nota aqui da conta do Partido Ana Mola, que submeteu à Assembleia da República uma proposta de lei para, portanto, a questão do voto, que já é um direito constitucional, para que este venha também a ser obrigatório e acompanhado de sanções caso este voto não seja então exercido por parte dos cidadãos. São Madden Rule está mesmo a trazer a sua explanação, o seu parecer em torno desta matéria, como é que a avalia, o que acha disto, e dizia mesmo que Moçambique, caso aprove esta lei, não seria o primeiro país onde votar passaria a ser obrigatório. Comecei por saudar, se não tiverem me ouvido lá em casa, comecei a minha intervenção por saudar a ti, a toda a equipe e os nossos estimados telespectadores. Dizia também igualmente que a Moçambique, ao adotar esta norma, não será o primeiro país. Hoje, no mundo inteiro, mais de 20 países adotam a obrigatoriedade do voto. Um desses países é o Brasil, que é um país irmão, tem a Bolívia, a Argentina e Equador e vários outros países do mundo adotam o voto como obrigatório para seus cidadãos. Aliás, mesmo no contexto moçambicano, existem, por exemplo, um serviço que é obrigatório, que é o serviço militar obrigatório, que também possui as mesmas características, em que o cidadão que abdica de o fazer perde alguns direitos. É verdade, o nosso sistema de controle não é tão eficiente para irmos atrás de cada um que efetivamente é o compelido ou refratário, mas efetivamente nós temos o serviço militar obrigatório em Moçambique e não vai fugir à lógica. O voto sempre é visto como um dever e como um direito e como um dever, mas enquanto não tiver a forma legal aprovado e introduzido no nosso sistema jurídico, nós teremos dificuldades de controlar aos cidadãos que simplesmente decidem não ir votar. Então eu penso que é uma proposta que não é nova no mundo, mas também é uma proposta que de alguma forma reforça a cidadania. Vai reforçar a cidadania porque, na verdade, quem vota e quem não vota, hoje todos detêm o mesmo benefício, vivem dos mesmos benefícios daquele que decide participar politicamente. E automaticamente temos um grupo, no nosso contexto e em vários contextos onde o voto não é obrigatório, há um grupo de cidadãos que vive, não participa na vida política, mas critica. E isso eu penso que é muito mau. Por quê? Porque o exercício da cidadania deve ser feito por todos os cidadãos. Todos os cidadãos devem contribuir para que o país, para que a sociedade, para que as políticas públicas possam ser eficientes, para que se alcance aquilo que é o objetivo comum de toda uma sociedade. E eu acho que começar por tornar o voto obrigatório, eu penso que é um bom passo. E devemos saudar, e quero acreditar que, para além de olharmos, por exemplo, o voto como obrigatório, quem sabe também a gente possa pensar na adoção de uma medida como, por exemplo, do BI, como efetivamente o documento necessário para poder votar. Isso pode nos ajudar a reduzir recursos com a contratação dos mobiles, emissão de novos cartões eleitorais, mas o nosso próprio BI ser condição necessária para poder, ou documento válido para podermos nos apresentar a uma assembleia de voto e podermos votar validamente como cidadãos moçambicanos. É verdade que podemos aprimorar trazendo um processo de inscrição, só para fazer o controle da sua área de residência, essas coisas que vai nos permitir efetivamente ter ideia da formação das assembleias de voto. Este é um outro passo, mas tenho certeza que se também acoplarmos ou adicionarmos a obrigatoriedade dos cidadãos terem que votar, a questão também do BI como documento,
para o exercício deste direito, deste dever, eu penso que estaremos a ser cada vez mais racionais em termos de recursos materiais e financeiros que o país detém. Eu acho que há outros países também que já, por exemplo, Angola é um desses países onde o BI funciona como cartão de eleitor ou como documento válido para poder apresentar-se a uma Assembleia de Voto. Então eu penso que num ambiente de reformas que nós estamos a viver, é preciso assumirmos isso que estamos a ver em fase de reformas. Qual seria a vantagem do BI? Reduzir os custos? Já disse aqui, hoje nós temos que contratar mobiles, temos mais papel e um conjunto de sistemas que temos que comprar para poder suportar o processo de inscrição dos eleitores. Eu penso, se nós adotarmos o BI, nós já temos uma base de dados a partir do DNIC, Direção Nacional de Identificação Civil. Então eu penso que pode ser usada esta base de dados e promovermos uma inscrição simples em cada bairro, em cada cidade, para que saibamos quem é o cidadão que vive no bairro X e que vai, no dia do voto, dirigir-se a uma Assembleia de Voto daquela região para poder votar. E faz-se uma inscrição simples, reduz-se a emissão de um cartão de eleitor que muitas das vezes tem pouca validade, porque depois do dia do voto o cartão é inutilizado. Então, eu penso que é possível adotarmos essas medidas neste âmbito de reformas que nós estamos a viver para podermos tornar o nosso processo mais transparente. E exercício de cidadania é isso, é participar. Né? Nós não podemos ter um cidadão modelo, enquanto este mesmo cidadão diz que a política não lhe faz parte e não participa nos processos políticos, nos processos cívicos do país. Este cidadão é um analfabeto, torna-se um analfabeto político. E tornando-se um analfabeto político, ele vai, de alguma forma, permitir que o espaço político ele se vulnerabilize. Numa sociedade onde o próprio povo é ativo na participação, os políticos também sentem a pressão de fazer as coisas. Então eu penso que esta proposta de lei pode efetivamente ajudar a acordar cada vez mais os cidadãos moçambicanos no interesse de poder participar politicamente, civicamente na vida do próprio país. Falando mesmo sobre esta inovação, esta mudança que se pretende, será que com a obrigatoriedade poderíamos reduzir o nível de abstenções que temos vindo a acompanhar? Sem sombra de dúvida, esse é um dos maiores ganhos que nós teremos, porque a partir do momento que votar torna-se obrigatório e há sanções para aqueles que não votarem, eu penso vamos ter uma adesão sem precedentes para o processo eleitoral, porque ninguém vai querer perder alguns direitos de cidadania, como, por exemplo, o direito de aceder a uma, por exemplo, ser funcionário público, pode, por exemplo, propor-se a perda do direito da isenção a um cargo durante os 5 anos ou de promoção ou de progressão interna. Durante aquele período? Durante aquele período. E ele sabe, se não for a votar, ele durante 5 anos não vai progredir na carreira porque não votou. E isso vai lhe fazer refletir se vale a pena ficar em casa ou não. Se é um cidadão que ainda não excedeu a função pública, se propor uma limitação, por exemplo, que a partir do momento que não vai votar, então não pode ser candidato a uma vaga na função pública. Quer dizer que a pessoa vai sentir-se obrigada a ir votar porque sabe que é um direito que vai ser reduzido como cidadão. Né? Não pode ter acesso a certos direitos. Se nós assim entendermos, eu penso que isso vai encorajar as pessoas. E isso é bom, por quê? Porque o político que nós vamos eleger, é ele que vai prover. Então é injusto, de alguma forma, que deixemos alguns cidadãos irem decidir enquanto nós estamos em casa, para depois virmos competir para as mesmas oportunidades nas quais outros cidadãos decidiram e nós estivemos em casa sentados. Então eu penso que é uma forma didática de chamar a consciência a todos os cidadãos que precisamos participar na vida do nosso país para permitirmos que aqueles que se considerem melhores possam ascender e decidir. E, quer dizer, também confere maior legitimidade ao próprio processo. Nós temos um processo onde 99% dos cidadãos participam. Cidadãos eleitores participam. Isso é benéfico para a própria democracia.
traz alguma qualidade e reforça a legitimidade daquele que é eleito para governar. Porque estamos a dizer de um processo com a participação de 99% dos cidadãos eleitores. É verdade que não chegaremos a 100%, porque há doentes, há aqueles que serão os limitados a votar porque são prisioneiros e outras limitações que possam existir e devidamente justificadas. Este cartão de eleitor nem sempre chega, portanto, a todas as zonas recônditas. Pois, embora a maioria dos distritos estejam cobertos, mas há esporadicamente relatos de gente em alguns pontos do país que alegam que não tiveram oportunidade de recensear e sentem-se excluídos. Por exemplo, uma nossa avó que vive num distrito longínquo, que depois vem de férias a Maputo e perguntamos: vai votar? Diz não conseguir recensear. Será que com a questão do BI... Eu penso que grande parte dos moçambicanos tem BI, mas não é comparável ao número de pessoas. Quer dizer, há mais bilhetes de identidade do que cartões de eleitor. E partindo-se para esta versão em que poderemos usar os cartões, o cartão de cidadão, o BI, como documento válido para participação do processo eleitoral ou para poder votar, e eu quero acreditar que o próprio Estado, numa primeira fase, pode criar condições para que aqueles cidadãos que ainda não têm um BI possam ter facilidade de adquirir o próprio BI, pelos mesmos mecanismos que nós sempre usamos para fazer os cartões de eleitor. Então, isto para permitir que grande parte dos cidadãos, ou quase a totalidade dos cidadãos, tenham este documento válido para o processo. Nós já promovemos campanhas em diversos lugares. É possível também substituirmos o investimento que se faz para o cartão de eleitor para atribuir BI àqueles cidadãos que ainda não têm e que são um grupo muito pequeno neste momento. São um grupo pequeno. Quando falo um grupo pequeno, falo-me daquele grupo que tem capacidade eleitoral. Então, pode ser um grupo muito pequeno, comparativamente à ideia de ter que fazer um recenseamento de raiz para todos os cidadãos. Então, eu penso que poderemos abranger mais gente, poderemos reduzir os recursos, podemos gerar maior legitimidade daquele que vai ser eleito, poderá ser um meio de transmissão e de encorajamento, até mesmo de impulsionar a cidadania, a participação dos cidadãos na vida política, na vida social até, porque a partir desse despertar as pessoas vão sentir que o seu voto realmente conta. É importante. Como é que vê essa flexibilidade, ou vamos chamar também de esse dinamismo que o Ana Mola está a demonstrar? Quase que todas as semanas há uma nova proposta de projeto de lei que é submetida à Magna Casa do Povo em diversas vertentes. O que é que isto representa? Se quisermos também comparar com algum nível de relaxamento de alguns partidos da oposição até com o centro parlamentar, mas que não temos visto iniciativas de género. Como é que faz esta analogia? Olha, eu penso que é normal, tratando-se de uma organização nova que tem lá muitos jovens, tem lá muitos jovens intelectuais que têm vontade de promover mudanças. Então é normal que a Ana Mola tenha esta velocidade, esta mecânica velocista de poder fazer acontecer as coisas. Mas também é preciso, e é bom porque estamos num ambiente de reformas, aproveitar esse momento para poder apresentar estas ideias antes que o tempo se esgote. Eu penso que neste momento o processo de audições relativas à comissão, essa comissão que foi criada vai até dia 31, penso, de dezembro. Então eu penso que este é o momento certo de qualquer cidadão moçambicano que tem uma demanda, tanto através da comissão ou através da Assembleia da República, canalizar. Mas é preciso perceber que, no ponto de vista legal, na verdade, no ponto de vista legal, os partidos políticos eles não têm iniciativa de lei. O que eles fazem é propor uma ideia e submeter à Assembleia da República, e não entra em formato de proposta de lei ou como é que é? Como é que ou projeto de lei. Anteprojeto de lei.
E eu penso, entra como uma ideia. Ok. E depois os deputados é que terão que se apropriar e transformar aquilo num projeto de lei, se for interno, ou se fosse alguém externo que tenha a prerrogativa constitucional, como o Presidente da República, o Conselho de Ministros, que são instituições dentro do país que têm esta legitimidade. Aí, e quando vem, por exemplo, de fora da Assembleia da República, chama-se exatamente proposta de lei. E quando é internamente, pelos deputados, pelas comissões, pelas bancadas, chama-se projeto de lei. Então, eu penso que mas é um exercício muito forte de cidadania que deve ser olhado com muito interesse por parte dos cidadãos e que deve ser enaltecido porque durante muito tempo ficamos parados nessas inovações. E olhando para o momento em que nós estamos a viver, é exatamente o momento próprio para podermos efetivamente trazer essas ideias reformistas que são animadoras até para a nossa própria sociedade, para que permita que se tenha uma ideia holística de toda a transformação que nós pretendemos para a nossa sociedade e quando tivermos o pacote final, ser um pacote completo, para que nenhuma ideia seja deixada de lado porque não se aflorou publicamente. E eu penso que o Anamola está a fazer um grande exercício e um exemplo grande e quero acreditar que se os outros partidos também pautassem por esses anteprojetos e dar entrada para que os deputados possam apropriar-se e depois ajudar no processo de moldagem final daquilo que são as transformações que nós pretendemos no nosso país, eu penso que seria de bom tom, mas de todas as formas é preciso parabenizar essa energia do partido Anamola, que está a mostrar vitalidade, que está a mostrar que é um partido que vem com uma dinâmica diferente daqueles outros partidos que em algum momento funcionaram com muita letargia. Muito bem, Samamada, mudando de assunto, vou pedir ao colega Clayton para que coloque no ponto a próxima reportagem, a de número 4, se não estiver aqui equivocado, ou mesmo de número 3, por favor, a de número 3, que fala sobre a reforma fiscal, onde o professor Adriano Novunga diz que não estão claras as razões para a realização de um debate em torno